A Memory News apresenta... Confronto do passado com o presente. Estamos começando mais um arquivo histórico, aqui na Memory News. Revolução Antiga. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que estás no céu. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E assim, segundo o Evangelho de Mateus, fez Pedro, apesar de ter negado conhecer Jesus 3 vezes, e posteriormente, no episódio da ressurreição, ter sido perdoado. Uma religião crescente. De acordo com a história bíblica, Pedro foi um dos pilares do cristianismo. Pregou na região de Jerusalém e Antioquia, atual Turquia. Por meio dos apóstolos e dos primeiros cristãos, a religião se espalhou pelo Oriente Médio e se expandiu durante toda a Idade Média.
É de conhecimento histórico que, por não aceitarem o imperador romano como ser divino e acreditarem apenas em Jesus, alguns cristãos foram perseguidos em pequenos períodos da história. Apesar da ameaça, muitos se converteram, buscando a vida eterna prometida. Assim, aos poucos, a igreja organizou seu clero, formou sua hierarquia de bispos e começou a influenciar províncias, principalmente localizadas em áreas rurais, pois algumas funções dos sacerdotes eram cuidar de doentes e pobres que encontravam. Constantino foi o imperador romano responsável por legitimar o cristianismo, mas sem torná-lo a religião oficial. Apesar de ter financiado a instituição, construído basílicas, concedido privilégios para o clero e isentar a igreja de impostos. Já seu filho, Juliano, o apóstata, reabriu os templos pagãos, mas depois da disputa entre fiéis, fez com que as práticas se tornassem semelhantes às tradições cristãs, promovendo condutas como a caridade e adotando uma estrutura hierárquica. Entre 692 e 303, a igreja se expandiu entre os germânicos e eslavos, influenciando eventos sociais, culturais e políticos. Mas diversos acontecimentos marcaram seu desenvolvimento e provocaram o rompimento. O surgimento da Igreja Ortodoxa Oriental a partir do cisma ocorrido em 1054 se deu por questões como o uso de imagens que não eram aceitas pelos orientais, a questão das duas naturezas de Cristo e como se relacionaram o celibato dos sacerdotes, que não é requerido como obrigatório pelos orientais. No entanto, há disputas entre duas grandes cidades do Império Romano, Roma e Constantinopla, foi fundamental para que ocorresse a divisão, a separação dos protestos da século XVI. Também tem questões teológicas como a centralidade da Bíblia, em detrimento do magistério clerical e da tradição, a salvação apenas pela graça de Deus, sem um concurso humano com boas obras, e não a aceitação do poder do Papa sobre toda a cristandade. Porém, há de se lembrar que nessa época se firmavam os chamados Estados Nacionais, que enfatizam o poder centralizado sobre uma nação, se afastando das divisões feudais e de senhores locais. Esse Estado, maior e mais poderoso, política e economicamente, tinha também poder para enfrentar o papado e lutar contra as remessas de verbas para o Vaticano. Além do mais, havia disputa entre esses estados e o Sacro Império, reminiscência do antigo Império Romano, que era um baluarte da defesa de Roma. Explica o historiador e especialista em ciências da religião, Silas Luiz de Souza. Hábitos em comum. As ordens mendicantes, como a dos frades menores, francisianos e dominicanos, tinham muitas semelhanças com a pregação dos valdenses. A própria vida de Francisco de Assis se assemelha a de Valdo, sua relutância em aceitar a imposição de uma regra também. No entanto, sua relutância em abandonar a ortodoxia é ainda maior, e para ser aceito juntamente com os que seguem, acata as recomendações de cúria e cria regras de ordem. Explica Laura Maria Silva Tomé, na monografia As Heresias e seus Efeitos Sociais, Pedro Valdo e os Valdenses, 1160 a 1250. Tempos medievais. Já na Idade Média, os senhores feudais tinham influência sobre os vipados. Ainda foi nessa época que surgiram as primeiras universidades e ordens religiosas, como é o caso de São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão e outros. Após esse período, com a expansão do islamismo, vieram as cruzadas e a tentativa de conquista, o perdão dos pecados e a vida eterna. Porém, quem conquistasse o território também podia usufruir das riquezas obtidas. Era a busca pela propriedade, pela expansão do comércio, pelo perdão divino. Entre 1095 e 1291, 8 cruzadas oficiais foram organizadas por países europeus. Entretanto, novas vertentes religiosas ganharam força e cientistas ou teóricos começaram a questionar os dizeres bíblicos, as pregações religiosas e os interesses morais e econômicos da Igreja.
Diferente do que havia ocorrido séculos antes, eram católicos que perseguiam quem divergia de suas ideias. Cruzada Albigense. O episódio que dá nome a esse subtítulo é visto como um dos mais opressores de que se tem registrado histórico. Essa cruzada ocorreu na França no século XVII, com o objetivo de perseguir o movimento cristão de catarismo e também os valdenses, grupo liderado pelo rico comerciante Pedro Valdo, que havia desfeito da boa parte de seus bens, pregado e desapegado material pelo território francês e atraído muitos desfavorecidos economicamente devido ao seu discurso. Os dizeres de Valdo, que posteriormente influenciaram Martinho Lutero, começaram a incomodar a igreja a partir do momento em que passou a questionar o poder dos clérigos, que à época julgavam que deveria ser subordinada a Deus ou não, que merecia a salvação divina. Por isso, as confissões passaram a ser praticadas pelos próprios valdenses, pois acreditavam que os padres agiam mais preocupados com a riqueza material. Assim, o Papa Inocêncio III organizou a cruzada contra os albigenses, os hereges da região de Albi, na França. E adivinhe só, quem lutasse conquistaria o perdão dos pecados e o lugar do paraíso. Dessa maneira, senhores feudais, nobres e camponeses se organizaram para um massacre sangrento que deixou milhares de mortos. Mas se engana quem imagina que Pedro Valdo era o único que questionara o poder da Igreja Católica e seus ideais. O catarismo, por exemplo, concebia a ideia de dois deuses, um bom e outro mau. Indo contra a Igreja monoteísta, Valdo, por sua vez, havia se convertido após ouvir sobre a vida de Santo Aleixo e notado que deveria vender tudo que tinha, doar aos pobres e assim encontrar o espaço no céu. Isso atraiu uma pequena comunidade que compartilhava tudo o que possuía e caminhava de dois em dois para pregar a palavra divina segundo a sua interpretação. Já em 1179, Pedro se apresentou no Terceiro Concílio de Latrão para a Assembleia e o Papa Alexandre III. O evento havia sido convocado, segundo Tomé, para acabar com os restos do cisma, combater as heresias albigense e valdense e restabelecer a disciplina eclesiástica que muito sofrera com o longo cisma. Os valdenses se propunham que a igreja retornasse à sua simplicidade e ao culto sem luxo. Porém, não conquistaram a autorização papal para pregar e, descumprindo o tratado, voltaram a evangelizar, provocando reações violentas também na Itália, Alemanha e países vizinhos. A cruzada contra os albigenses dividiu a nobreza, pois, tendo sido convocada após o assassinato de Pedro Castelnau, ao legado papal em 1208, do qual teria sido mandante o conde do Toulouse, Raimundo V, que apoiava os hereges, não teve aceita a convocação pelo rei da França, nem por seus pares, ficando sua execução a cargo dos pequenos senhores. Esses agem com grande violência, matando velhos, mulheres e crianças, o que provoca a reação do povo de Languedoc. Essas coisas se estendem até a intervenção de Luís VIII, da França, em 1226, cessando completamente somente com o Tratado de Paris, em 1229. Relata a autora. Além de Pedro Valdo, como nome reformador, de destaque foi o inglês John Wycliffe. Ele estudou em teologia, filosofia e legislação canônica na Universidade de Oxford e também era conhecido por ser um defensor dos interesses nacionais contra as imposições do Papa. Além do claro de apontar diferenças entre as normas da Igreja e os ensinamentos originais de Cristo, para ele o Estado deveria possuir todas as propriedades do clero e ser responsável pelo seu sustento financeiro, tornando o rei superior ao Papa. Wycliffe ainda criticava a venda de indulgências à vida luxuosa e levava por padres e bispos. Como era de se esperar, suas ideias de espalharem pelas igrejas londrinas o fizeram sucesso entre os nobres, e assim como com os valdenses, foi censurada em 1377, quando foi intimada a se apresentar ao bispo de Londres, episódio que foi acusado de blasfêmia e heresia. Inclusive uma bula havia sido expedida pelo Papa Gregório VI,
contra o teólogo, porém, por ter apoiado na corte e no parlamento, sequer teve feito. A maior consequência dos escritos de Wycliffe foi seu livro, De Officio Regis, que influenciou a reforma da igreja na Inglaterra, sobre o governo de Henrique VIII, tornando a instituição religiosa subordinada ao Estado. Mesmo assim, posteriormente foi declarado herético em meados de 1415 e teve seus escritos queimados. Porém, seu legado impactou o tcheco Jan Hus, que fazia forte oposição à venda de indulgências, à acumulação de riqueza da igreja e à restrição da comunhão somente aos membros eclesiásticos. Apesar de vir de uma família humilde de Boêmia, onde hoje fica a República Tcheca, formou-se professor de teologia em 1398, na Universidade de Praga, tornando-se padre em 1400. Ele era um estudioso de doutrinas de Wycliffe e pregava a ideia de uma igreja pobre, bem como a Bíblia como caminho de orientação a ser seguido. Suas ideias sensibilizaram os nobres tchecos, pois grande parte das terras pertenciam aos alemães. Assim, as pregações eram de uma forma de enfrentar os germânicos. Devido a esse posicionamento, foi eleito como reitor da Universidade de Praga em 1409. Tão logo a Igreja Católica passou a criticá-lo e banir as cerimônias religiosas das cidades enquanto Jan estivesse ali. Em 1414, foi convocado para o Concílio de Constança, que tinha como objetivo julgar casos de heresia, cujo crime Hus foi acusado. Apesar de possuir um salvo-conduto do rei Semismund de Luxemburgo para que pudesse defender os seus ideais, foi preso por cerca de 70 dias até seu julgamento. Na ocasião, propuseram que renegasse suas ideias, mas ele resistiu. Assim, no dia 6 de julho de 1415, foi condenado à morte na fogueira. Apesar da reação violenta da Igreja Católica contra esses reformadores, eles foram capazes de influenciar Martinho Lutero anos depois, cujo grande legado foi dar início à Reforma Protestante. Dos feudos para a cidade. Feudos, reinos, nobreza, camponeses e cavaleiros. Assim era a sociedade do início do século XV. Os 10 séculos da Baixa Idade Média foram caracterizados pela economia rural, o enfraquecimento das práticas comerciais e pelo grande poder da Igreja Católica, além do sistema de produção feudal e da sociedade dividida em hierarquias. O ambiente europeu era um prelúdio de que a Idade Média estava prestes a chegar ao fim. Economia e submissão. No feudalismo, predominava uma rígida hierarquia social baseada em vínculos de dependência. Conta Esdras Cordeiro Chavante, doutorando com História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Os feudos dados por reis e outros nobres eram a principal fonte de riqueza e prestígio social e deveriam ser administrados e protegidos pelo senhor feudal. Cabiam aos senhores feudais administrá-los e protegê-los, além de dividi-los em outros nobres, para estabelecer as relações de suzerania com quem cedia a terra e vassalagem entre os que recebiam o terreno. De acordo com Esdras, quem trabalhava dentro dessas cidades moradas era chamado de servo e estava ligado à terra por diversos compromissos e obrigações, devendo produzir para si e para o senhor feudal e pagar tributos e taxas. Esta estrutura, porém, entrou em crise no final do século XV, com o aparecimento de uma conjunção de fatores que desestruturou a sociedade europeia. Dentre eles, a peste negra e conflitos entre grupos dominantes e a população em geral. Uma nova classe social. Segundo Sérgio Luiz Martins, professor de História do Colégio Marista, arquidiocesano de São Paulo, na sociedade medieval, as classes estavam de alguma forma envolvidas no clero. A mudança com o surgimento de burguesia, nova classe social formada por comerciantes que viviam nas sociedades chamadas de burgos,
por não se encaixarem no modelo social da época e com o contexto da ampliação do comércio, manifestam-se novas demandas. Paralelamente, a burguesia começou a criticar a Igreja Católica, principalmente em relação à condenação do lucro excessivo e à defesa do preço justo para transações comerciais. Os comerciantes se sentiam inibidos para extrair a máxima lucratividade dos negócios, pois viviam ameaçados com a pregação do inferno, explica Luciano Gomes dos Santos, professor de Antropologia, Cultura Religiosa e Sociologia da Faculdade Padre Arnaldo Jansen. Por isso, surge a necessidade de desenvolver valores religiosos que se adequassem à expansão comercial e à transição do feudalismo para o capitalismo. Fim do monopólio. Na metade do século XV, Johannes Gutenberg criou uma prensa de tipos móveis e facilitou a impressão de livros que até então era uma atividade restrita à igreja. Sérgio explica que a Bíblia foi o primeiro livro impresso e com o aumento da publicação de outros títulos, houve maior necessidade de aprofundamento de estudos, o que resultou no surgimento de escolas e universidades. A criação de novas instituições de ensino europeu promoveu o fim de um monopólio que ainda ficava restrito à igreja. Sendo assim, foi possível iniciar a disseminação de conhecimentos diferentes dos religiosos. Foi nesse contexto que proporcionou movimentos como o humanismo e o renascimento cultural, conhecidos por criticarem a instituição católica. De acordo com o professor de antropologia, antes era impossível contrariar o pensamento institucional do clero. A partir de então, foram difundidas ideias como a noção do indivíduo, o pensamento especulativo e a representação da realidade humana na arte. Em busca da salvação. No final da Baixa Idade Média, parte da Europa estava em busca de cenário de destruição pós-guerra, fome e peste negra, que aumentou o medo da população. De acordo com a Êxodo, as pessoas buscarem respostas na vida religiosa e espiritual com a salvação da alma e a consolo diante de tantas tragédias. Para alcançar a salvação, os fiéis deveriam praticar ritos, ordenanças e sacramentos cada vez mais complexos e mecânicos. Aqueles que buscaram abrigo na igreja começaram a criticar o seu foco nas questões políticas e econômicas e a preocupação com o poder enquanto assistência espiritual, principalmente dos mais pobres, era deixada de lado. Outro ponto de discordância era o luxo e as extravagâncias dos membros do clero, enquanto a realidade da sociedade beirava a miséria. Descentralização dentro da igreja. No início do século XV, existiam 3 papas rivais dentro da Igreja Católica, entre 3 cidades diferentes, Roma, Avignon e Pisa. Durante o chamado Grande Cisma, cada papa se considerava legítimo e excomungou entre outros 2 rivais. Entre 1414 e 1417, João VIII, o segundo papa de Pisa, convocou o Concílio de Constança, que resultou na reposição dos outros papas e na sociedade de Martinho V. Como único no cargo, além de decretar a supremacia dos concílios e a condenação dos pré-reformadores, como John Wycliffe, Jan Hus e Jerônimo de Praga. Entre religião e a política. O contexto político da Baixa Idade Média era definido pela relação de suzerania e vassalagem. Apesar do poder ser centralizado, havia uma relação de fidelidade pelo contrato entre senhores feudais e vassalos. Cabia ao superserado dar ao pedaço de terra, proteger militarmente e prestar assistência política. Enquanto o funcionário deveria prestar serviços militares e comparecer ao tribunal presídio por seu chefe. Segundo Luciano, o contexto político da época era marcado pela influência da Igreja Católica com sede em Roma, que utilizava o latim como língua oficial e interferia nos reinos estrangeiros com seus ensinamentos religiosos e morais. Sendo assim, havia uma ideia de uma instituição universal que defendia a unidade do mundo cristão. Aos poucos foram surgindo os estados modernos,
e, segundo esses, buscavam a consolidação da soberania dos reinos. Estas interferências diminuíram com o surgimento de ideias nacionalistas dentro dos novos estados, porque cada um possuía língua, cultura e características próprias. O histórico termina agora. Para maiores informações, acesse o nosso site no Facebook, a Memory News. Se você ainda não curtiu a nossa fanpage de notícias, venha curtir, com muita informação, prestação de serviço, spot e os melhores documentários para você. Envie seu comentário na postagem desse vídeo no Facebook. Envie seu comentário no YouTube. É muito importante para nós. Se você ainda não se inscreveu no YouTube, venha se inscrever no nosso canal no YouTube, que é o Memory News. Digite Memory News no YouTube e você encontra. A foto do perfil é a mesma da foto do Facebook. Acesse a Memory News aonde você estiver. Você ficará bem informado, sempre com muita informação para você. Acesse também o site atodavelocidade.com.br. E também tem o nosso SoundCloud, soundcloud.com.br, que você digita Memory News ou meu nome, Sullivan Bruno. Tem o blog memoryavance.blogspot.com.br. Obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Memory News, compartilhando a informação com você. Sempre no Arquivo Histórico, os melhores documentários para você ficar bem informado. Tchau!